Hoje eu vim aqui rapidinho para fazer um vídeo e para a gente pensar um pouquinho sobre percepção, tá bom? A gente vê muito aí vídeos de como você tocar de ouvido e a gente precisa entender um pouquinho algumas coisas antes de pensar nisso. É sobre isso que eu quero falar. É uma reflexão, na verdade. Eu queria que você ouvisse aí, assistisse o vídeo até o final e ver se tem sentido para você, tá? Então, o título do vídeo, né, antes de começar, faça isso. Primeira coisa que eu quero dividir com vocês é mais ou menos como que a percepção funciona, tá bom, gente? Tem pessoas que têm uma percepção aguçada, então ela vai ouvir e saber o acorde, e às vezes muitas vezes ela não vai precisar de referência nenhuma, ela já sabe que nota que está tocando, tá? Essas pessoas têm um ouvido absoluto. Então é totalmente possível a pessoa não saber tocar, mas saber identificar um som, porque ela tem uma percepção muito boa. Lógico que ela vai precisar entrar em contato com um instrumento para saber o que é dó, o que é si, mas assim, ela vai perceber esse som. E aí tem o nível de percepção que você precisa tocar para você ter uma referência. Aí a partir daquela referência, você sabe qual que é a nota que vem depois. Aí essas duas notas geram uma tensão que ajuda a pessoa a perceber o som, o acorde e tal. E aí é uma percepção com referência, né? Inclusive, muitos descobrem as notas do que está tocando, ouvindo a música tocando as cordas do violão, por exemplo. Então ele está ouvindo a música e tocando a corda do violão. Vai chegar um determinado momento que ele vai perceber que o som ele combina com aquele acorde que está sendo tocado. Aí ele vai anotando, aí ele descobre o tom, aí fica tudo mais fácil, porque cada sequência harmônica tem 7 notas. A primeira nota é o tom. Se eu descubro que aquela música está no tom de dó, então só tem 7 opções, tá bom? Então fica muito mais fácil. Depois a pessoa passa desse nível aqui, de tanto treinar, ela vai chegar nesse nível aqui, ouvir e saber. Só que ela vai passar a usar as duas estratégias, né? Alguns sons de tanto ouvir, ela vai saber, esse aí é o som tal. Outras vezes ela vai continuar usando a referência, né? Então não é aquele ouvido absoluto tal, mas vai funcionar muito bem. Então é mais ou menos assim, 3 ideias básicas de percepção que a gente precisa ter. Aí vamos aqui para o próximo slide, né? O que vai ajudar você na percepção, gente? O que eu tenho percebido? Quando eu comecei a aprender a tocar, eu também queria tocar de ouvido, só que existia um monte de barreiras, tá? Eu não sabia fazer acorde direito, eu não sabia tocar a levada direito. E quando o seu cérebro está dividido, você tem que pensar no acorde, pensar na levada e pensar no som, você não consegue, o cérebro está sobrecarregado. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma das coisas que vai ajudar você a desenvolver a percepção é ouvir música com fone de ouvido, treinar com fone de ouvido, tá bom? Porque aí você tem aquele som bem direcionado para o seu ouvido, então isso vai ajudar. Outra coisa, violão afinado. Eu estudei violão um tempão, aí eu não desenvolvi a percepção. Hoje eu percebo porque eu treinava com o violão desafinado. É assim, o violão ele desafina todo dia. Então se você pegar hoje, você vai estar tocando com uma afinação. Se você pegar daqui 2 dias, é outra afinação. Então, dificilmente o seu cérebro vai ter uma referência, um padrão para ele perceber. Então, o ideal é você afinar seu violão sempre que você pegar o violão, tá bom? A gente descuida de tudo e tal. Mas hoje, por exemplo, eu consigo pegar o violão e saber se ele está desafinado. Às vezes eu não afino de preguiça, entendeu? Mas, por exemplo, esse é um nível de percepção. Eu já percebo que o violão está desafinado. São níveis de percepção e uma série de coisas vai ajudar você a perceber, tá bom? A audição passiva é aquela, você pega o fone de ouvido, começa... Passiva entre aspas, né? Ela é mais ativa do que passiva. Passiva assim, no sentido de você aproveitar a música, curtir a música, mas ainda perceber ali os instrumentos, por exemplo. Por tentar perceber o instrumento não é tão passivo assim, né? Mas você vai observar o instrumento tal, e essa coisa vai ajudar. Observar ali as levadas, tentar identificar ali a levada do ritmo,
tentar perceber alguma coisa diferente, isso aí vai ajudar você a desenvolver a percepção. E essa audição, assim, eu vou ouvir uma música agora, vou tentar. Mas sem aquele compromisso assim, tenho que descobrir, nesse sentido é passivo, né? Um pouco passivo porque você não fica naquela obrigação de, não, eu tenho que saber, eu tenho que descobrir, não, mas você vai relaxar, só vai observar mesmo, tentar perceber, né? Sem aquela obrigação de acertar, tudo certo? Olha só, aí, o treino intencionado e direcionado, gente. Nós precisamos fazer esse treino. Então, por exemplo, pegar o acorde, primeiro a tônica e a quinta. E perceber ali essa percepção relativa, né? O som que existe entre esses dois intervalos. Ou a primeira e a quarta. A primeira, a quarta e a quinta. Começar e faz primeiro devagar, com o violão afinado. Isso vai ajudar a desenvolver a percepção. Por exemplo, a minha percepção está em desenvolvimento. Não é ainda o que eu quero e tal. Mas é o que eu estou tentando fazer, tá? Fazer esses treinos, tentar perceber as tensões, tentar perceber ali, tá bom? Então faça treinos direcionados. O que acontece? Só a audição passiva não é suficiente para você desenvolver percepção. Memorizar conceitos, olha só, tenta memorizar os acordes, os ritmos, as notas, os intervalos. Por quê? Lembra que eu falei que se o seu cérebro, se você ficar tentando, eu não sei o acorde, não sei a levada, e eu quero perceber a música, você não vai conseguir perceber. Quanto mais desses conhecimentos tiver automatizado, melhor é para você perceber, você vai liberar a sua percepção. Então lembra, nós estamos falando aqui do que você precisa fazer para ajudar você a desenvolver a percepção. Então você quer mesmo estudar, vou desenvolver a percepção, aprender a tocar de ouvido. Memoriza, tenta memorizar os acordes, tenta memorizar as sequências harmônicas principais, ritmos ali, uns 10 ritmos básicos, tenta ficar bom neles e tal, tá bom? Memórias motoras. O que é memória motora? A memória motora é aquela memória que você adquire de tanto repetir. Então você pega o ritmo rock lá, você consegue tocar o ritmo rock por 8 minutos? Por 30 minutos, por 40 minutos, que às vezes a gente está treinando, a gente toca 2 minutinhos e já não quer mais. Então já o músico toca 1 hora, 2 horas. Então eu preciso ter essa constância, essa repetição. E é essas horas de repetição que automatiza o processo, que cria memórias. Precisa investir em memórias motoras para ficar automatizado. Aí se você desenvolver memória motora, não precisava pensar no movimento. Desenvolver ali a memória teórica, né? Não precisar pensar num acorde. Como que forma um acorde dó? Como que forma isso, né? Isso tudo vai liberar o seu cérebro e a sua percepção. Então nós precisamos fazer práticas direcionadas para, por exemplo, criar essas memórias. Práticas direcionadas para memorizar acorde. Práticas direcionadas, intencionadas ali para perceber intervalos, tá bom? Então, por exemplo, o que eu percebo hoje? A pouca percepção que eu tenho desenvolvida, ela se deve a essas memórias desenvolvidas. Porque enquanto eu estava ali, não sabia o acorde, não tinha memórias automatizadas, o cérebro ficava sobrecarregado. Invista também em memorizar, em guardar a informação, em repetir. Isso vai ajudar você a desenvolver sua percepção. Espero que tenha ajudado você. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aí, dá uma força aí pro canal. Deus abençoe. Até a próxima.